Que momento abençoado poder estar com vocês, para a gente compartilhar com vocês de um assunto muito legal. Eu gostaria de falar com vocês sobre liderança. Liderança faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, né? É impossível a gente viver sem a liderança sobre nossas vidas, né? É muito importante compartilhar com você. Você que está conectado com a gente aqui, já quero deixar meu abraço, meu muito obrigado a todos vocês por estar assistindo esse vídeo, estar conectado comigo aqui neste momento tão lindo e tão especial. Liderança, o que é liderança? A liderança é a capacidade de transformar em visão realidade. Isso é algo tão sublime numa liderança. Liderança, ela faz parte de uma transformação de pensamentos, transformação de atitude e várias coisas. Liderar não é dominar, mas sim a arte de convencer pessoas a trabalhar na mesma visão. Ah, mas que bacana. Então a gente precisa ter foco. O que é o foco? É estar conectado na mesma visão de trabalho, na mesma visão de conduta, e isso faz parte de uma liderança. Uma liderança eficaz, ela transforma a visão em realidade e também traz todo mundo para a mesma visão. O povo unido, juntos no mesmo pensamento, nas mesmas ideias e na mesma visão, ninguém segura. A comunhão faz parte de uma boa liderança. Olha, liderar é liberar as pessoas para que elas façam o que é necessário para todos nós, né? É liberar as pessoas para que elas façam o que é necessário. Isso é muito importante. A liderança, ela não vamos dizer, uma parte que você tem que ficar mandando, sabe? A Bíblia diz que a gente precisa de aprender a fazer o serviço completo. Não, a Bíblia diz que aquele que não faz o serviço completo, o que ele é chamado pela palavra de Deus? Serviço de tolo. E ninguém quer isso para a sua vida, né? Todos nós queremos ter uma visão de reino, a visão daquilo que vai transformar nossas vidas em realidade. É a coisa que nós dizemos. Hoje, como pastor da igreja de Satélite, eu fico muito feliz em ver a igreja com desenvolvimento. Cada departamento da igreja, cada ministério da igreja, com as suas lideranças, desenvolvendo o seu trabalho extraordinário, né? É muito lindo ver isso. Liderar, o maior exemplo de liderança que nós temos é o nosso próprio Jesus Cristo. A liderança de Jesus, liderar é servir aqueles que servem dando a vida por eles. A liderança de Jesus é servir aqueles que servem dando a vida por eles. Olha que liderança extraordinária. A gente vê, mas qual que é a definição do servir, né? A gente tem na igreja o trabalho dos voluntários, né? Inclusive para o ano de 2025 a gente está com um trabalho muito bacana de voluntários da igreja. É muito bacana unir todo mundo na mesma visão, no mesmo foco, no mesmo objetivo e todo mundo ser tratado por igual do mesmo jeito, né? Aquele que limpa a igreja, aquele que abre a igreja, aquele que recebe o povo na igreja, o diácono que cuida das poltronas da igreja, que cuida da igreja, cuida do patrimônio, cuida da limpeza, cuida da organização. Todos nós somos um só em Cristo Jesus. E então a gente define isso como servir. Servir é fazer mais que a obrigação, sem em troca de benefícios. A gente não serve em troca de benefícios, sabe? A gente serve a casa de Deus, a gente serve a Deus porque a gente sabe do nosso destino, sabe dos nossos propósitos diante de Deus. Para Jesus, servir é ter uma missão e propósito. Então, servir é ter missão
e ter propósito. A gente tem uma missão, a missão de servir ao próximo, uma missão de servir a casa de Deus, uma missão de servir a nossa família, uma missão de servir a nossa casa. E o propósito dentro dessa missão é de abençoar as pessoas, abençoar o próximo, abençoar aquelas pessoas que estão mais perto da gente. Gostaria que você aprendesse essa questão de liderança. Liderar não é impor, não é mandar. Liderar é você contribuir ou servir com um propósito. Liderar com Jesus refere-se à prática de liderança com base nos princípios e ensinamento de Jesus Cristo. Qual que é os princípios de Jesus Cristo? Amar o próximo como a ti mesmo. Servir as pessoas. Isso é muito lindo quando a gente tira daquilo que a gente às vezes até não tem para servir alguém. É muito bacana. A nossa igreja tem um trabalho social, aonde a gente serve as pessoas que precisam ali de um alimento, né? E como que a gente faz isso? A igreja se envolve nisso. Um leva 1 litro de óleo, o outro leva ali 1 quilo de alimento não perecível, o outro já consegue levar uma cesta básica. O que é isso? É seguir os princípios de Jesus. A liderança de ajudar ao próximo, né? Servir ao próximo. Essa abordagem busca inspirar os líderes a adotar valores como humanidade, serviço, compaixão, empatia, integridade de amor ao próximo, enquanto conduz as equipes, as organizações. Então, se nós somos líder, cada departamento da igreja tem uma liderança. A gente tem vários líderes e cada líder se focar na mesma visão, no mesmo propósito, a gente não vai ver pessoas sofrendo e padecendo. Porque quando a gente se une com o mesmo propósito, a gente chega no nosso objetivo, né? Eu gostaria de passar com você alguns princípios básicos que Jesus deixou para nós. Que o primeiro é servir ao próximo, que nós estamos falando. Jesus ensinou que o líder verdadeiro deve servir aos outros. E não se colocar acima de ninguém, mas servir. O exemplo claro é quando ele lavou os pés dos discípulos, demonstrando humildade. A gente vai encontrar isso lá em João, no capítulo 13, a partir do versículo 12, o versículo 13, até o versículo de número 15. É muito importante. Jesus nos dá um exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos. Olha quem era Jesus para estar ali servindo os seus discípulos, lavando os seus pés. Isso se chama humildade, humanidade. Jesus sempre demonstrou isso. E o segundo tópico que a gente quer falar é sobre o quê? Humildade. Irmãos, liderança que não tem humildade não consegue liderar. Olha aqui, vamos lá, exemplo de Jesus. Jesus liderou com humildade. A gente acabou de ler aí que Jesus lavou os pés dos discípulos. E Jesus fez com humildade sem buscar glória pessoal. Ele encorajou seus seguidores a fazer o mesmo, lembrando que quem quiser ser maior, seja o servo de todos. Está aqui em Mateus no capítulo 20 e no versículo de número 26. Quem quiser ser o maior, é preciso servir a todos. Quer ser grande? Quer ser maior? Primeiro passo é servir ao próximo com humildade. Quem quer ser maior, precisa de servir a todos. Não tem como crescer na vida, como sua liderança, em qualquer área, se você não ter o princípio de ajudar a todos e servir a todos. Terceiro tópico que eu quero passar para você: empatia e compaixão. Mas Jesus nos ensina, meus queridos, Jesus sempre demonstrou compaixão pelos marginalizados e necessitados. Um líder que segue seu exemplo, que é o exemplo de Jesus, coloca o bem-estar dos outros em primeiro lugar. E se preocupe genuinamente com as necessidades de sua equipe. Meu Deus, preocupar com a nossa equipe, com os nossos liderados, ajudá-los e seguir o exemplo de Jesus é ter compaixão.
A compaixão é aquele que respeita os seus liderados. Líder não pode se igualar e se debater, brigar, discutir. Não. O líder tem que ter compaixão. O que é compaixão? Entender o próximo. O que está acontecendo com o seu liderado? Por que ele está tomando essa atitude tão desnecessária? Por que seu liderado está tomando atitude ruim, difícil? Por que seu liderado está com o semblante fechado, calado, não se abre? Sabe por quê? Porque está acontecendo muita coisa com ele. Quem sabe está com problema no trabalho, problema no relacionamento, problemas emocionais. Tem muita coisa, meus irmãos, que floresce no presente, são coisas que foram geradas no passado. Tem muita coisa do passado que gera na gente no presente. E a gente precisa ajudar essas pessoas a superar o seu passado, viver o presente, projetando o seu futuro. O que é isso? Isso é uma liderança de compaixão e uma liderança de servir. Um líder que segue seu exemplo, que é o exemplo de Jesus, ele coloca o bem-estar dos outros em primeiro lugar. É preocupar com as outras pessoas antes da gente mesmo. É muitos líderes que estão preocupados com o seu bem-estar, com o seu destaque, com o seu posicionamento e esquece dos seus liderados. E acha que tá por cima de todo mundo. Não, servir é o nosso maior exemplo. Que Jesus nos passa e com amor e com compaixão e humildade, né? A gente precisa descobrir qual a necessidade que eu preciso de priorizar a minha equipe, os meus liderados. Primeiro é você ter amor pelo que você faz. Amar tudo que você faz. Você é um líder que ama liderar. Você ama fazer aquilo que foi colocado para você fazer. Se você ama, por que não transbordar esse amor para os seus liderados? Transbordar amor para os seus liderados. Há muita gente transbordando arrogância. Há muitos líderes transbordando intrigas. Há muitos líderes se juntando pessoas contra pessoas, motivando pessoas contra pessoas. Bom, que liderança é essa? O líder veio para apaziguar. Ele veio para servir. Ele veio para ter compaixão. Ele veio para amar. O líder que não ama os seus liderados e que não entende o processo de cada um, não consegue liderar. A equipe precisa de ter um líder competente e eficaz. A gente está falando aqui de liderança. A gente já falou aqui de humildade, os exemplos maiores de Jesus. A gente precisa ter amor ao próximo. Quando a gente fala de amar ao próximo, é um dos mandamentos, né? Que Jesus deixa para nós. E aí eu vejo que há muitas pessoas que não entendem esse processo. Não conseguem amar o próximo. Tem um amor tão grande por si mesmo. Tem uma arrogância tão grande que não consegue amar o próximo. Jesus resumiu a lei e os profetas em 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus resumiu a lei e os profetas em 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Pastor, onde está isso? Pega a tua Bíblia. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, do versículo de número 37 até o versículo de número 39. Um líder cristão deve cultivar uma cultura de amor e respeito em seu ambiente de trabalho. Meu Deus do céu. Cultivar o amor, cultivar respeito no ambiente que você trabalha. Que ambiente é esse trabalho? É no ambiente que você cuida, no ambiente que você tem seus liderados reunidos. Por exemplo, nós temos vários departamentos. A igreja ela tem departamento de diáconos. O líder de diácono tem que ser top de linha, transbordar amor para a sua equipe e motivar a sua equipe. O líder de diaconisas, de presbíteros, ministério de louvores,
Moço, nós temos vários departamentos da igreja. Meu querido, transborde amor por essas pessoas. Sirva essas pessoas com carinho, com amor, né? A gente precisa ter. O quinto tópico que eu quero falar para você aqui, que um líder precisa de ter: integridade. Isso é muito forte. Integridade. Isso é muito importante. Jesus era firme em seus princípios e agilidade de acordo com o que pregava, né? Olha que Jesus, estamos aqui, irmão. Nossa palavra hoje é liderar como Jesus liderou. A liderança com integridade significa fazer o que é certo e nada do que é errado aí. Mesmo quando ninguém está olhando. Tem gente, irmãos, nossa, que se preocupa tanto com eu, que ele só quer fazer as coisas quando todo mundo está olhando para ele. Quando ele está sendo colocado à disposição, ao público, para muita gente. Não. A gente precisa de liderar quando a gente está lá liderando as pessoas no trabalho. E a gente precisa de aprender a liderar essas pessoas no oculto. O que é no oculto? É você chegar em cada um, conversar com cada pessoa no seu individual, mandar uma mensagem, né? Uma mensagem de amor, de gratidão, valorizar aquilo que a pessoa tem feito, que a sua equipe tem feito. Olha, é muito importante, se você está numa equipe e alguém da sua equipe fez um trabalho lindo, um trabalho extraordinário, meu irmão, transborde amor a essa pessoa. Diga para ela, fala para ela que você viu o que ela fez e o que ela fez foi lindo, foi maravilhoso, foi espetacular. Motive essa pessoa, mostre para essa pessoa que o que ela fez é extraordinário. A gente não pode ficar parado no tempo e ficar comentando só com a gente mesmo e comentando com outras pessoas. Mano, tenha humildade, transborde na vida dessa pessoa e fala: meu amigo, que lindo trabalho que você fez. Você fez um trabalho espetacular, lindo demais. Esses valores podem ser aplicados tanto na liderança de igreja quanto ao contexto empresarial ou comunitários, criando ambientes de confiança com seus liderados, colaboradores, né? Esse crescimento, ele se torna um crescimento mútuo, porque tá todo mundo na mesma visão, no mesmo propósito de vencer todas as guerras e a equipe vencer junto. A equipe que vence junto, ninguém segura, meu irmão. Liderar com a mente de Cristo em meio à tempestade é top, hein? Liderar com a mente de Cristo em meio à tempestade. Tem muitos líderes que quando a tempestade chega, perde o propósito. Quando a tempestade chega, perde a linha, perde tudo. E se tomar cuidado, meu irmão, você perde a sua confiança, perde a sua liderança, porque você não soube liderar em meio à tempestade. Tempestade, vou te dar um exemplo. Jesus chega um dia, o povo está desesperado, o barco está lá, navegando sobre as águas. O vento é forte, a tempestade está forte, e todo mundo pensa: nós vamos afundar. A gente não vai conseguir. E Jesus, com a sua liderança, com o seu poder, o que Jesus faz quando ele chega? Ele dá um brado. Ele pede que o mar se acalma. Jesus pede que o vento se acalma. Que tudo fica tranquilo. Jesus, em meio à tempestade, ele traz palavras de refrigério. Acalma-te, vento. Acalma-te, mar. Tenha paciência, cuidado. O líder, quando ele chega em meio à tempestade, o que ele faz? Acalma. Calma aí, meu irmão. Acalma aí, meu irmão. Vai dar tudo certo. A gente encontra essa passagem nos 3 evangelhos. Todos os 3 evangelhos sinópticos, eles falam dessa tempestade e desse trabalho que Jesus faz com muita calmaria, né? E quando a gente olha a palavra de Deus, olha no versículo de número 23, ó, vou ler para você. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram.
E eis que no mar se proclamou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Eles, porém, estavam dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos, estamos em tempestade. E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e agitou-se uma grande bonança em meio à tempestade. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar o obedecem? Meu irmão, quando você tem uma liderança que você acalma a tempestade, quando você tem uma liderança que você chega e fala: calma, gente, vai dar tudo certo. Uma liderança que acredita no futuro, uma liderança que pensa positivamente, vai dar tudo certo. Jesus está no controle. E começa a abrir a Bíblia e ensinar os seus liderados. Senta com os seus liderados, ensina eles. Isso é uma palavra muito linda. Pastor, mas onde está essa passagem? Nos 3 evangelhos. Quer que eu te fale? No evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, do versículo 23 até o 27. Também você pode ler no evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 a 41. Também você pode ler em Lucas, no capítulo 8, versículo 22 até o versículo de número 25. Olha, acalma a tempestade aí, vai. Você que é um líder, você que tem aí seus liderados, não entra na vibe da tempestade. Não chega arrumando o pé em todo mundo. Não chega falando palavras à torta direito. Líder tem que pensar como vai falar. Líder tem que pensar como vai agir. O líder tem que orar para depois tomar uma atitude de falar algumas coisas. E quando abrir a boca para falar, tem que ser igual esses homens falou: que homem é esse? Que até o vento e o mar, ele se acalma. Que líder é esse? Que chega e acalma tudo. Que liderança é essa? Que extraordinário. Meu irmão, é muito lindo quando alguém fala bem da gente. Quando alguém chega na gente e fala: nossa, pastor, que legal. Que liderança top a sua. Nossa, mano, não tem nada melhor. Não existe, né? Então a gente vê esses relatos bíblicos, a gente precisa aprender a liderar como Jesus, né? Podemos ver nesse relato que Jesus tem poder para nos salvar de todas as tempestades repetidas. Olha, são várias vezes, vai acontecer. A tempestade vai acontecer de novo. Vê uma onda forte agora, ela pode vir uma outra onda. Só que se você estiver no controle, conectado com Jesus, meu amigo, você vai vencer todas as barreiras, toda a tempestade. Você é o homem, você é a mulher que vai acalmar a tempestade. Com o seu jeito de agir, com a sua palavra, você vai trazer sobre os seus liderados segurança, tranquilidade e paz. O líder que pensa, o líder que ora, o líder que sabe acalmar a tempestade, sabe o que ele traz para a sua equipe? Segurança, tranquilidade e paz. É o que você precisa. Um líder que não traz segurança, que não traz tranquilidade e não traz paz, é o líder que traz tempestade. E a tempestade não pode ser você liderança para trazer. A tempestade é você que tem que acalmar ela, né? Vamos lá, um exemplo aqui. Um conflito desesperador de Pedro. Lembra de Pedro? Pedro andava com Jesus o tempo todo, meu irmão. Pedro tinha os melhores ensinamentos andando com Jesus o tempo inteiro. Mas Pedro era sanguíneo, né? Sanguíneo. Aquele cara que fala, bah, chega e fala as coisas, age, aí erra tudo, sabe? Aquelas pessoas que faz sem pensar, fala o que não pensa, age como não pensa. Bom, todo mundo que é assim, você está propenso a errar muito, muito, muito. E eu tô aqui te ensinando. Acalma a tempestade, não traz tempestade. Pedro agiu precipitadamente. Como? Quando Jesus chega ali, tá ali Jesus com seus discípulos, tá todo mundo dali,
E Pedro tá ali observando tudo, né? Aí de repente, o que Pedro faz? Pedro, para defender a Jesus, lança a sua espada e corta a orelha de um soldado. Ele vai lá, corta a orelha. É que é cara agitado. A tempestade tá forte. Pera aí, tá vindo problema aqui pra quem me ensina. Eu quero cuidar de alguém, eu quero defender alguém. A gente não defende alguém na braveza, na ignorância e na pancada. A gente defende alguém se posicionando como um homem de Deus, acalmando tempestades. Aí, bom, Jesus é top. Então Jesus chega, repreendeu a Pedro. Pra que isso, Pedro? Que ignorância é essa, rapaz? Você tá muito bravo, Pedro. Pra que cortar a orelha, Pedro? Jesus aproxima-se de Malco. A sua orelha tinha caído ao chão. Estava sangrando, ferido, machucado. E Jesus vai lá até aquele soldado. Abaixa, Jesus pega a orelha e vai e coloca no lugar de novo e cura toda a ferida. Que lindo, meu Deus. Olha o que Jesus faz. Jesus aula como líder eficaz. Um líder curador de feridas. Um líder que acalma os ventos fortes. Um líder que acalma a tempestade. Jesus na frente de Pedro. Pedro, para que isso, Pedro? Calma, Pedro. Jesus pega a orelha de Malco e cola no lugar e faz um milagre. Na frente de Pedro, para mostrar para Pedro que não é esse tipo de atitude que deve tomar como liderança. Assim nós estamos ensinando hoje. Exemplos de Jesus. Jesus continua dizendo que aquele que fere pela espada também sofreria pela espada o que queria pedir ao seu pai e ele responderia. Jesus continua dizendo que aquele que fere pela espada também sofreria pela a espada. Aquele que fere será ferido. Não fere alguém. Você não é uma ferramenta de machucar ninguém. Você é uma ferramenta de curar feridas emocionais, ferida no relacionamento, ferida pela comunhão, em todos os sentidos. Aí lá em João, no capítulo 18, no versículo de número 10, então Simão Pedro, que tinha espada, desabanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Você vai encontrar essa passagem em João, no capítulo 8, e no versículo de número 10. Tudo isso que eu estou falando para você. Jesus ensinando a Pedro. Preste bem atenção. Não é assim. Não é assim que deve ir. Então, outra coisa que eu quero compartilhar com você sobre liderança. Certa vez Jesus disse para Jonas. O que Jesus disse para Jonas? Jonas, você tem um chamado. Você é escolhido. Você é um cara extraordinário. Você é um homem que tem feito um trabalho de muita relevância. Você prega lindo. Todo mundo entende que você prega, Jonas. Você é um cara extraordinário. Eu vou mandar você para uma cidade para você ganhar almas naquela cidade. E o que Jonas faz? O que Jonas faz? O propósito de Jonas era o quê? Ir para Nínive pregar a palavra de Deus. A capital da Síria. Poder mundial e o país mais temido e odiado pelo povo de Deus. Nosso Deus. Por que Deus traz e manda Jonas para um lugar dele? Pela capacidade de Jonas. Aquilo que Deus estava enxergando nele. Um cara extraordinário. Um cara que tem uma palavra boa. Mas nem todo conhecimento, nem tudo que carregamos, quando é colocado em prova, a gente consegue dominar isso.
Em meio a forte tempestade, eu tô falando de tempestades. O que Jonas faz? Jonas vai lá pro porão do barco e vai dormir. O que Jonas estava fazendo? Totalmente contrário daquilo que foi pedido para ele fazer. Jonas agora, ele vai pro porão do barco, do navio, né? Navio. E, irmão, em meio à tempestade o cara tá dormindo. Talvez por causa do cansaço, exausto, ou por causa até mesmo da pressão que ele levou de pregar em Nínive. O negócio não foi fácil. E tem muita gente que quando a gente fala, ô meu querido, você líder, vai lá, faz isso. Ele acha melhor não fazer, correr da sua obrigação e fazer tudo errado. A covardia do profeta Jonas. Jonas se irou quando Deus poupou Nínive, porque não queria que seus habitantes fossem perdoados, e sim que fossem destruídos. Olha o pensamento de Jonas. Irado. Já viu o líder que fica irado? Com ódio. Meu Deus do céu. Irmãos, líder que vira ódio, irado com atitudes de alguém, com atitudes de pessoas. Jesus não é assim. Jesus queria salvar aquele povo mal. Jesus queria levar uma palavra de restauração. E Jesus lhes ensina: não leve ódio para si. Não seja maldoso. Mas tenha amor ao próximo. Ah, pastor, aquele cara lá é difícil de lidar com ele. Aquela mulher é muito difícil. Não, ninguém é fácil. Não tem nada fácil. Mas se você estiver conectado com Deus e tiver a sua vida no altar de Deus, rapaz, você vai acalmar essa tempestade. Você vai ensinar, você vai liderar, você vai ter a conexão que você tem com Deus, vai ser liberada sobre a vida dessas pessoas, né? Olha aqui, Jonas ficou irado pela planta que pereceu, mas não pelo que aconteceu em Nínive. Jonas não se queixou da misericórdia de Deus para com ele, ou salvá-lo do peixe. O questionamento de Jonas era lá, era Nínive, era o povo, ficou bravo. E muita coisa Deus fez na vida desse homem. É tanto que Deus prepara um peixe, coloca ele dentro desse peixe, leva ele para o lugar que precisa de ser levado, despeja ele lá, mas uma coisa Deus não fez, tirou a vida dele, poupou a vida dele e deu mais uma oportunidade para que ele viesse ter outros momentos e outra história na vida dele. Amém? Eu quero compartilhar com você mais um exemplo que eu acho fantástico na liderança de Jesus. Amar ao próximo. Nossa, na fome, no momento difícil da tempestade da fome, o que Jesus faz? Multiplica os pães. 5 pães e 2 peixinhos. Todo mundo sabe dessa história, que é muito linda. Amor ao próximo. As pessoas estavam já padecendo de fome. Este primeiro evento, ele é relatado em Mateus no capítulo 14, no versículo de número 3 até o versículo de número 20. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 30 até o versículo de número 44. E também em Lucas, no capítulo 9, no versículo 10 até o versículo de número 17. E tem a segunda multiplicação. 5 pães, Deus multiplicou na sua primeira vez. Na segunda multiplicação havia 7 pães e alguns peixes. E foi registrado apenas em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 32 até no capítulo 15, no versículo 32 até o 39, e também está em Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Jesus, com amor ao próximo, ele acalma a tempestade da fome. Ele multiplica pão, multiplica peixe e sacia todos os que estavam ali com fome, apavorados. Então, esse exemplo é amor ao próximo. E o diabo, ele veio para roubar,
para matar e para destruir. Ele vai te afrontar. O diabo vai te afrontar. Vai pôr coisas negativas na sua cabeça. Se você não tiver discernimento de Deus, você vai. Ah, pastor, a gente não tem que espiritualizar tudo. Se não espiritualizar, o que você vai fazer? Se o mundo espiritual ele é real, igualzinho o mundo físico que nós vivemos. Vai. Olha aqui. O diabo, ele conduziu Jesus para o alto e ele mostrou todos os reinos da terra. Foi o diabo que conduziu Jesus. Ele foi levado. O próprio Jesus para ser induzido, mostrando ali do alto tudo que foi feito, tudo que foi criado. Nossa, o diabo é terrível, irmão. Então aqui, ó, para saciar a necessidade humana de poder, o tentador, o diabo, promete a glória do mundo a Jesus, como a única condição de que ele o adorasse. O diabo é terrível. Se ele foi até Jesus, conduziu Jesus, levou Jesus até o alto para mostrar o poder do mundo, para que Jesus caísse nessa, como seria eu e você? Quantas vezes o diabo tem levantado na sua mente e dizer para você: nossa, você é o melhor, você é o cara, não tem ninguém melhor do que você, para levantar seu ego, para você criticar alguém, para você valorizar as coisas terrenas. Isso meu é melhor. Ah, eu sou o melhor líder, a minha equipe é melhor, e não sei o que, não sei o que. Ah, mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu digo pra você, tenha humildade. Jesus foi humilhado, isso aqui é humilhação. Na humilhação de Jesus, Jesus não abre a boca para reclamar. Mais um ponto que Jesus disse ali. Quando a pressão está grande, até o diabo está fazendo essa pressão, o próprio Jesus, na humilhação que ele está passando ali, sabe o que Jesus faz? Ele não abre a boca. Jesus não reclama. Mas ele decide usar o amor e salvar um bandido. E pede ao Pai perdão para os inimigos que estão ali matando. Quando Jesus está na cruz, olha aqui. Jesus está lá sendo pisoteado, humilhado, levado pelo povo. Aí tem um ladrão que está lá que pede perdão, Jesus pede, perdoa ele, dá o direito de salvação para ele. E também Jesus fala: Pai, perdoa todos esse povo aí que estão fazendo essa maldade comigo, porque esse povo aí, eles não estão sabendo nem o que eles estão fazendo. O senhor pode liberar o perdão para esses traidores? Meu Deus. Que lição que Jesus dá para mim e para você, de humildade, na tempestade, na humilhação. Jesus fala em perdão, perdoar o próximo. Meu Deus. Porque ele fala, porque eles não sabem o que fazem. Olha, e Jesus está sendo oprimido e levado ao matadouro. E Jesus, olha, Jesus sendo oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouros e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Eu estou lendo em Isaías, no capítulo de número 53 e no versículo de número 7. Em meio à tempestade, em meio à humilhação, em meio à vergonha, Jesus fala: perdoa esse povo. Eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Perdoa esse rapaz aqui, ó, que reconheceu a glória do Senhor sobre a minha vida. Dá um direito de salvação para ele hoje ainda. Aí ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você que é líder da sua casa. Você que é líder na igreja, líder no seu trabalho. Tenha a mente de Cristo. Lidera como Jesus. Seja amigo dos seus liderados. Ame os seus liderados. Valorize os seus liderados. Elogie os seus liderados. Faça alguma coisa especial para a vida deles. Eles estão ali te olhando e vendo em você algo extraordinário.
Os seus liderados precisam de olhar para você e dizer: que homem é esse? Que até essa tempestade ela calma. Que homem é esse que no meio dos conflitos ele traz a calmaria? Que homem é esse que em meio à briga ele traz a paz, segurança? Meu Deus, essa é para mim.